bem-vindos a mais um Jornal Meireles News. No jornal de hoje estaremos entrevistando a, a participante da 10ª edição, 6ª temporada do MasterChef. Ela que nasceu em Guaratinguetá, reside ainda em Taubaté, isso? Em Taubaté, em São Paulo e em Guará, você pode escolher. Taubaté, São Paulo e Guará. Era administradora e enfermeira de um hospital em São José e ficou em 4º lugar no MasterChef 2019, com uma mulher sensacional na cozinha, tendo aquela coragem, aquela força, sendo toda empoderada. E hoje ela vai estar aqui falando com nós um pouco para inspirar aquelas crianças, aqueles jovens que têm o desejo de se tornar chefe na gastronomia. Seja bem-vinda, Juliana. Primeiro, gostaria de agradecer a presença. Estou muito feliz com a participação, que você ter aceitado. E vamos lá. Eu que agradeço. E já começo dizendo que não precisa ficar nervoso. Já falei, vou falar de novo. Relaxa o corpinho, respira. E sinta-se à vontade, tá bom? Para perguntar o que você quiser. Pode deixar. Como você descobriu que a sua paixão é a cozinha e qual foi a sua maior inspiração? Então, cozinha sempre fez muito parte da minha vida, né? Minha avó sempre cozinhou muito bem, minha mãe cozinha muito bem. Então, para mim era normal e comum estar dentro da cozinha. Meus brinquedos, quando criança, era cortar batata, cenoura, restinho de vagem, todos os restos debaixo da minha avó que estava cozinhando. E a minha brincadeira era ficar brincando com essas coisas. Então, eu acho que cozinha ela foi muito intrínseca, veio desde muito pequena. A gente só descobre a paixão por alguma coisa quando a gente percebe que a gente troca algo por aquilo. Muitas vezes as pessoas perguntam assim: ai, como que você descobriu que você gostava de gastronomia? Eu muitas das vezes preferia cozinhar para as pessoas do que sentar na mesa e ficar conversando com todo mundo. Então você começa a perceber nos sinais que você está trocando as coisas para fazer algo que você não estava percebendo. Durante muito tempo, durante toda a minha vida, eu tive uma mãe que teve que, em um certo período, fazer salgado para fora, bolo para fora, então eu ajudava. E confesso que nessa época eu odiava, porque estava todo mundo no clube à tarde e eu estava trabalhando. Então, não era uma coisa tão simples assim. Mas hoje eu agradeço todo esse período que eu aprendi principalmente a fazer coisas em grande quantidade e a necessidade que a gente tem, às vezes, de ajudar um pai e uma mãe. Então, e aos poucos eu fui vindo. Na verdade, a minha primeira faculdade seria nutrição, e eu fiz 2 anos de nutrição, só que minha avó teve Alzheimer, e eu escolhi não terminar a nutrição justamente por conta de voltar para cuidar dela. Então, eu deixei um pouquinho a comida, os alimentos de lado e fui cuidar da minha avó, acabei fazendo enfermagem, acabei trocando de profissão, mas ele nunca saiu aqui do meu ladinho, entendeu? Eternamente eu continuava ou na cozinha ou ajudando as pessoas com dieta, com forma de se alimentar, ou com jeitos e qualquer coisa desse sentido. Quais são os maiores desafios que você encontra na profissão da gastronomia? Todos, porque assim, primeiro que gastronomia ela começou a ser conhecida com os programas de televisão. Até então todo mundo entendia que tinha lá um cozinheiro que cozinhava e pronto, acabou, entregava aquilo, mas não sabia como que era todo esse processo. Fora isso, para você ser um chefe, você precisa de muitos degraus. E isso ninguém sabe. As pessoas não sabem que você precisa primeiro aprender a descascar legume, primeiro aprender a cortar as coisas, depois aprender a ir passando pelas praças que a gente diz, dentro de um restaurante ou dentro de qualquer outro lugar, você tem praças. A praça fria, a praça quente, os molhos. Então lá é subdividido. Existe uma hierarquia. E essa hierarquia não é tão simples quanto as pessoas acham. Eu vou sair da escola de gastronomia, vou sair da faculdade lá e vou para boqueta e vou servir o prato e vou falar e a pessoa vai elogiar meu prato. Não, tem um processo. Como tudo na vida tem processos. Muita gente quer tanto uma coisa que esquece de subir a escada. E aí sabe o que faz? Pula no trampolim e acha que vai agarrar lá em cima e tá tudo bem. Não é simples assim, como em qualquer outra profissão. Então, eu acho que o grande desafio é ter paciência para chegar onde a pessoa quer. E como tem sido trabalhar e estudar nesse tempo de pandemia?
Na verdade, para mim foi muito complexo, porque eu tive muita coisa cancelada, eventos cancelados, presenças canceladas, porque além de eu ser alguém que trabalha dentro da cozinha, eu acabo sendo uma figura teoricamente pública por conta do programa. E quando você tem um emprego fixo, é muito mais fácil. Então, muitas pessoas com emprego fixo continuaram a trabalhar de casa, assim como os professores estão aqui, assim como muita gente continuou trabalhando dentro de casa. Mas no meu caso, não. Eu trabalhava muito mais com eventos, com jantares e com uma série de coisas, então eu tive praticamente tudo cancelado. Nesse período, eu reformulei tudo aquilo que eu quero. Então, assim, eu digo que nada é por acaso nessa vida. A pandemia ela veio para ensinar muita coisa para gente, mas ela também veio fazer com que a gente pare e olhe para o futuro de outra maneira. E isso é super importante as pessoas começarem a prestar atenção. Eu trabalhei com vigilância epidemiológica lá em 2007. 2006, 2007, 2006, 2007, 2008. Então, eu trabalhei já com essa questão de epidemiologia, com pandemia, peguei toda a época da H1N1. Então, logo quando isso começou, eu fui uma das primeiras a dizer assim, gente, isso não é tão simples quanto está parecendo, nós vamos passar por mais maus bocados. Eu acho que agora é hora de se reinventar. Eu acho que a pandemia veio para mostrar que a gente pode ser muito mais do que a gente poderia e para a gente dar valor principalmente para a nossa família, para as pessoas que convivem com a gente, para a nossa casa. Aí eu sempre falo para as pessoas que vêm falar comigo. Você já percebeu que você ia no shopping, gastava dinheiro, gastava um monte de coisa, mal falava com a sua família, mal curtia as pessoas que estavam do seu lado, mal comia bem do lado das pessoas que te amam aí, que estão aí do seu lado? Então, assim, a pandemia veio para mudar os conceitos. E eu acabei mudando muita coisa dos meus conceitos. Eu tinha curso para ministrar, eu tinha um monte de coisa, parei tudo e vou reformular. Já está reformulando tudo isso para daqui para frente. E o programa do MasterChef, ele mudou muito sua maneira de pensar, a sua carreira e a sua vida? O programa simplesmente virou minha vida de cabeça para baixo, né? Vamos combinar. Mas o que eu queria, eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: o programa ele não mudou minha vida, fui eu que mudei a minha vida. Por quê? Porque eu já tinha um planejamento, eu já planejava trabalhar com isso, eu já queria trabalhar com tudo isso. Então, são coisas que as pessoas não conseguem entender. Por quê? Porque lá em 2015 eu já sabia que eu queria voltar para comida, para nutrição, para aquela parte que eu tinha deixado lá atrás. E aí eu fui pensando de que forma fazer tudo isso, porque eu já tinha uma carreira consolidada, eu já tinha um trabalho consolidado, eu já tinha toda uma estrutura. E não é simples da noite para o dia você vai lá e pega e faz, porque não é. Você tem conta, você tem uma série de coisas para fazer, você tem família, você tem tudo isso para pensar. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, como foi fácil trocar de profissão, nossa, como foi fácil, como chegou no sucesso fácil. Não é tão simples assim. As pessoas não vêm por detrás das câmeras, né? Então, lá em 2017 eu fiz um curso de marketing digital, porque uma amiga me chamou, eu não sabia nada disso, que não tinha nada a ver com a minha vida, e eu já escrevi lá naquela apostila que eu queria virar chefe de cozinha e que eu queria trabalhar com saúde e alimentação. Mas efetivamente eu só fui entrar no MasterChef em 2019. Então não era uma coisa tipo da noite para o dia. Tanto que as pessoas que acabaram entrando da noite para o dia não aparecem mais nesse meio da gastronomia, justamente porque elas voltaram para suas vidas. Para mim mudou porque eu tive que sair do hospital, eu tive que sair da enfermagem, eu tive que, no meio do programa, optar e fazer escolhas. Então, isso muda muito o que a gente pensa, muda muito a forma como a gente vê. E para mim também mudou porque não é tão fácil assim recomeçar. Então, por exemplo, começar a estudar de novo, começar a trabalhar numa outra área, fazer com que as pessoas te reconheçam como autoridade ou como alguém que sabe daquilo. Então, assim, eu sou uma pessoa que, por mais que eu já soubesse algumas coisas, para mim sempre estudar está em primeiro lugar. Tanto que, por exemplo, estudar para mim é essencial. Se alguém me pergunta uma coisa que eu não sei, provavelmente eu vou na hora procurar para responder, ou provavelmente eu vou procurar para depois responder. Porque eu sempre digo uma coisa: todos os dias a gente tem a obrigação de aprender alguma coisa nova, independente do que seja. Então, muita gente pergunta assim para mim: caramba, Juliana, mas você sabe lavar, cozinhar, costurar, você sabe pintar, você sabe cozinhar, você sabe. Sim, porque eu sempre fui muito curiosa a ponto de aprender coisas novas. E se alguém chegar na minha frente e falar, nossa, eu sei uma coisa legal aqui que vai mudar a sua vida, que vai acrescentar, eu vou falar, me ensina.
Por quê? Porque isso faz com que a gente consiga crescer e a gente veja o mundo de formas diferentes. O MasterChef, ele não mudou o meu jeito, mas ele mudou a forma como eu me relaciono com as pessoas. Porque lá no MasterChef, muita gente me achou dura, muita gente me viu como vilã, justamente por causa da edição. E a edição, ela é uma edição maldosa, ela é uma edição complexa, porque ela transforma um ser humano naquilo que ele quer. Então ele corta a fala. Então tinham falas minhas que às vezes eu falava super baixinho. Sabe quando você tá reclamando de alguma coisa que a sua mãe te xingou aqui atrás e fala assim, nossa, que saco, baixinho desse jeito? Lá no programa parecia, nossa, que saco! O tom da voz, eles têm o poder de mudar. Então, quando isso aconteceu comigo, eu fui obrigada a me enxergar de outra maneira. E principalmente eu fui obrigada a me expor. E aí lá na internet, ia lá no Instagram e falava assim, gente, eu sou assim, eu sou assado, eu sou assim, eu sou assado, eu já fiz isso, já fiz aquilo. E lidar com as críticas faz com que a gente cresça de qualquer maneira. Ou do lado positivo ou do lado negativo. Todas as críticas que eu recebi, eu pensava, isso serve para mim? E aí, tipo, parte servia, porque parte eu tinha que mudar o jeito que eu mostrava para as pessoas, talvez, né? E isso foi muito legal. E parte não servia. O que não servia eu deixava lá no cantinho, deixava lá escondido e agradecia muitas vezes as pessoas. E o que servia eu tentava mudar. Então, hoje, eu acabo me relacionando com a internet, com as pessoas, numa forma muito mais tranquila, porque a gente tem lá nossas preocupações. Ah, e se eu falar isso, o que vai acontecer? E se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar? Não precisa disso. Não precisa, porque quando você é verdadeiro, lá no final, as pessoas vão reconhecer a sua verdade, que foi o que aconteceu. Eu, na verdade, comecei como vilã e saí do programa com muitas pessoas me viam como heroína. Nossa, você mudou de vida, você teve problema, você cresceu. E graças a Deus as pessoas conseguiram enxergar. Então, mudou sim, mudou porque eu mudei de profissão, mudou porque eu comecei a enxergar a Juliana de outra maneira e principalmente, quando a gente trabalha na área da saúde, diretamente com o paciente, a gente não pode demonstrar sentimento. E eu sempre vou falar isso. Eu dava um aviso de óbito aqui, então eu falava que um senhorzinho tinha morrido ou que uma criança tinha morrido, eu virava as costas e tinha um bebê nascendo do outro lado e eu tinha que dar parabéns. Se eu trouxesse isso para dentro de mim, eu não conseguiria trabalhar. Então eu deixava tudo isso dentro do meu ambiente do hospital e quando eu chegava em casa eu separava muito as coisas e eu separo muito isso. Só que quem vê te acha dura, te acha arrogante, te acha insensível. Só que a profissão requer que você seja assim. Eu não sou alguém que fica, tipo, trazendo vitimismo. Por exemplo, aconteceu isso comigo, eu quase fiquei isso. Eu não trago isso. Eu trago assim, nossa, lembra quando aconteceu isso comigo? Eu aprendi isso, aprendi isso, aprendi isso. Eu trago isso de outra maneira. E as pessoas não estão muito preparadas para enxergar deste jeito. Então, eu acho que o Master, ele me fez ver o mundo muito mais claramente e principalmente me fez ser muito mais feliz com aquilo que eu queria. O que te motiva a cozinhar? O que você mais gosta de cozinhar? E tem algum prato que você não de jeito nenhum faria? Eu vou falar para. Lembra que eu acabei de falar, aprenda uma coisa nova todos os dias? Não, não tem nenhum prato que eu não faria. Talvez eu possa fazer errado, mas que eu não faria, não existe. O que acontece? Eu sempre vou falar uma coisa para todo mundo, mais uma vez. Tenta, pelo menos. Vai lá e tenta. Se você entregar algo errado, mas pelo menos você tentou. Pelo menos você foi lá e fez alguma coisa. Então, assim, não tem um prato que eu não faria, não tem mesmo. A não ser que eu tivesse que matar um animal, aí eu não faria. Caso contrário, tá tudo bem. E qualquer prato seria ok. Agora, o que mais você me perguntou? O que te motiva a cozinhar e o seu prato predileto? Eu não tenho um prato predileto, porque eu sou o ser humano mais comilão da face da Terra. Na verdade, eu gosto muito de comer salada, eu gosto muito de comer coisas orgânicas. Eu gosto muito dessa linha mais orgânica, porque para mim o sabor é muito gostoso, mas eu não deixo de comer nada. Então eu não tenho um prato que eu vou chegar no lugar e falar assim, eu só peço isso, até porque todos os lugares que eu vou eu peço algo que eu nunca comi, para eu poder conhecer alguma coisa nova. E o que me motiva a cozinhar? Algumas coisas. Eu acho que na comida a gente coloca sentimento, eu acho que na comida a gente coloca amor, eu acho que quando a gente entrega um prato para alguém, a gente está entregando aquilo que a gente desejaria para ela. Então isso me motiva todas as vezes que eu preciso fazer alguma coisa. E além de cozinhar, você tem algum outro hobby ou uma fuga de escape para relaxar? Então, a época que eu estava no hospital, minha fuga de escape era a cozinha. Hoje, minha fuga de escape é tudo, inclusive cozinhar. Porque o que acontece?
Quando a gente faz algo que a gente ama muito, não precisa de fuga de escape, não precisa de fugir daquilo. As pessoas que me conhecem falam assim, caceta, você trabalhava lá 12, 15, 20 horas por dia. Realmente eu trabalhava isso antes. Hoje você trabalha a mesma coisa numa felicidade completamente diferente. Eu sempre vou falar, não trabalho, eu faço o que eu gosto. Então, por isso que eu sempre digo, procure algo que você gosta que deixa de ser trabalho. Isso parece um clichê, mas não é. Às vezes eu tô no final de semana, todo mundo tá querendo fazer alguma coisa. Ah, vamos sair para comer. Eu falo, não, deixa que eu cozinho. Aí todo mundo olha para minha cara, mas Juliana, você cozinhou a semana inteira, você fez a semana inteira. Eu falo, mas gente, mas eu gosto. E realmente eu gosto. Então, isso deixa de ser trabalho, entendeu? Mas eu gosto de praticar atividade física, eu gosto de ler, eu tenho muito livro, eu estudo muito a história das coisas, a história do alimento, a história daquilo, da onde veio aquele prato, eu gosto de aprender. Eu acho que a minha grande válvula de escape é sempre estar em contato com aquilo que eu gosto. E para terminar, para finalizar, o que você diria para as pessoas que têm um projeto de vida na gastronomia? Como eu, assim, por acaso, assim. Por acaso você? Então vamos lá. Vou contar uma historinha antes da gente terminar. Nunca tenha medo de errar, sempre tenha medo de não tentar. Por quê? A gastronomia, se você não errar, você nunca vai aprender a forma correta de fazer. Isso é importante, isso é importantíssimo. Se você errar a primeira vez, você vai acertar na segunda ou na terceira, e aí você nunca mais vai errar, porque você aprendeu onde está seu erro. As pessoas têm muito medo de arriscar, de errar, de ir lá, de fazer, mas minha receita não deu certo. Não deu certo a primeira vez? Faz de novo. Não deu certo de novo? Pergunta para alguém qual é o truque. Porque sempre tem um truquezinho, sempre tem. Não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de falar eu não sei. Porque é assim que a gente cresce. Falando não sei que a gente tem alguém para nos ensinar. Eu acho que a gastronomia ela é um mercado que está crescendo muito e ela tem muitas possibilidades, não é só restaurante. Você pode trabalhar com eventos fechados, pode trabalhar cozinhando para as pessoas, pode trabalhar fazendo eventos para os amigos, pode trabalhar entregando encomendas nas casas das pessoas, você pode fazer muita coisa. E principalmente, você tem aí um mercado que está em franco crescimento. Só que sempre estude, sempre, sempre, sempre. Tem que estudar português, tem que estudar matemática, porque sem português e sem matemática a gastronomia não funciona, porque a gente precisa calcular preço das coisas, precisa calcular preço do nosso trabalho, precisa entender que no nosso trabalho eu preciso colocar a energia elétrica, eu preciso colocar o tempo gasto na cozinha, eu preciso fazer cálculo físico mesmo, sabe? A gente precisa entender de química para entender de gastronomia, isso ninguém percebe, ninguém presta atenção, porque se eu misturo fermento, sal e açúcar, o fermento não vai crescer. Por quê? Porque ele faz uma atividade química que ele faz com que o fermento não cresça. Agora, se eu misturo o fermento e o açúcar, ele vai crescer. Se eu jogo o sal depois, eu não tenho problema de fazer esse fermento melhorar e, inclusive, melhora a qualidade. Então, tem uma série de coisas aí que, se a gente não estudar, a gente nunca vai chegar à gastronomia ou qualquer outra profissão lá na frente. Então, meu conselho é estude, estude, estude. Conheça coisas novas todos os dias, sejam alimentos ou seja histórias de alguma coisa. Não tenha vergonha de pedir ajuda e saiba que esse é um mercado que tem muita coisa boa. Só que tem um detalhe: tem que fazer atividade física, porque você fica de pé mais de 12 horas por dia. Tem que tomar conta do seu organismo como um todo, porque se deixar você só come besteira, porque você tá dentro da cozinha, ó, você vai comendo assim, ó. A gente brinca que a gente que tá trabalhando na cozinha come no bowl, põe tudo no bowlzinho e sai comendo correndo. Então você tem que se adaptar a esse processo e gostar muito mais de você do que qualquer outra pessoa, porque é uma rotina insana. E para finalizar, tem muito chefe por aí que xinga, 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 mas no final das contas gosta de você. É o jeito do chefe de conduzir o negócio. Não quer dizer que ele não goste de você, quer dizer que ele só aprendeu porque o chefe dele lá antigamente ensinou ele assim. Então, é uma hierarquia um pouco diferente do que a gente vê por aí. Então, tem que deixar de lado o ego, deixar de lado algumas coisas, porque não é tão fácil assim. Queria agradecer muito a participação. Imagina! Eu tenho certeza que você contribuiu muito para as pessoas que têm um projeto de vida. Contribuiu muito, assim, para a minha felicidade estar entrevistando você.
Muito obrigado pela participação. Imagina, disponham. E aqui encerramos mais uma edição do Meirelles News. Muito obrigada.